Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Sejam bem-vindos a mais um Bancada Lusa. Vamos falar hoje da jornada 16ª e também de vários incidentes que nela aconteceram e também, se ainda pudermos, de uma antevisão da próxima jornada, que irá ter alguma importância no futuro desta Liga. Começamos então pelo problema que me parece uma questão importante, porque se trata de uma questão ética, e essas questões éticas no futebol devem ser colocadas em primeiro lugar e até antes dos regulamentos, que é a questão da não aceitação do adiamento do jogo do Vitória de Setúbal por parte do Sporting e depois do corte de relações do Sporting com o Setúbal. É algo de estranho que aconteceu e parece que haver um entendimento generalizado de que o comportamento do Sporting não terá sido eticamente o mais correto. Não estou de acordo nem um bocadinho. Nem um bocadinho, Carlos. Nem um bocadinho. Então. Acerca desse assunto, o que eu tenho a dizer é: estou absolutamente de acordo com a posição do Sporting. Por vários motivos. Em primeiro lugar, o janeiro sobrecarregadíssimo que o Sporting tem. E todos nós sabemos que o Sporting não tem equipa, não tem banco, não tem nada. Há uma lesão. O Sporting tem jogos com o Benfica, jogos para a Liga, para a Taça da Liga, jogos europeus. O Sporting não se pode dar esse luxo. E, além disso, os treinadores já tinham falado entre eles, ok? E o excelentíssimo treinador espanhol do Vitória de Setúbal tinha concordado com as justificações do Silas. Mas eu quero ir um bocado atrás para dizer o seguinte: vai fazer 2 anos, agora em maio, que o Sporting teve uma situação, não vale a pena, nem quero relembrar a situação que se passou com o Sporting, em Alcochete, e passados uns dias tinha a final da Taça de Portugal contra o Desportivo das Aves. Todos estamos lembrados disso. Okay? Tenho a impressão que entre o surto gripal e aquilo que se passou em Alcochete, não há dúvida nenhuma que toda a equipe do Sporting nessa altura ficou não só fisicamente, mas psicologicamente abalada. Falou-se na hipótese do adiamento da final da Taça de Portugal, mas, e muito bem, a meu ver, o Jorge Jesus não aceitou e fomos jogar. O Sporting foi jogar, perdeu a final e depois houve aquela sucessão de acontecimentos que todos nós sabemos, não vale a pena estar aqui a recordar. Voltando à Vitória de Setúbal, eu não tinha conhecimento disso e quem me alertou ontem para essa situação foi aqui o meu caríssimo colega, Fernando, para a situação que se passa no Vitória de Setúbal. Eu acho que isto foi um aproveitamento de um vigarista, que é o presidente do Setúbal, que todos nós sabemos que o Setúbal não nada em dinheiro. Foi um aproveitamento do presidente do Setúbal, porque vai haver eleições antecipadas e ele quis, eventualmente, angariar votos com este tipo de situação. E, além disso, tu disseste, Henrique, que o Sporting cortou relações com o Setúbal. Não foi. Foi o Setúbal que cortou relações com o Sporting. Sim, mas o Sporting depois também cortou relações com o Setúbal. É diferente.
É diferente. A iniciativa partiu do Vitória de Setúbal. Sim. Ok? Sim, mas o Sporting também o fez. Podia por simplesmente não podia não o fazer. Não é? Não podemos pactuar com isto. Não podemos pactuar com isto. O Sporting tem o seu programa, tem os seus jogos, tem, como eu já disse, um janeiro sobrecarregadíssimo e não pode estar com isso. Não pode estar com este género de coisas. Eles são profissionais e isto não pode ser. Não pode ser. Eu já disse, o Sporting contra o Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal, e muito bem, foi fazer o jogo. Um surto gripal. Mas aqui era diferente. Aqui era uma doença mesmo. Vais-me desculpar, Henrique, mas doença é outra coisa. O surto gripal é um mal-estar. É um mal-estar. Além disso, houve, como todos nós sabemos, uma recusa da parte da Vitória de Setúbal, que fosse o médico da Liga, o médico do Sporting, o médico da Vitória de Setúbal, comprovar, eventualmente, e isso não foi aceito, eventualmente, se fossem os três, até poderia ser que o Sporting, poderia ser, estou agora no campo das hipóteses, não é? Mas não... E tu és da mesma opinião? Não é? Eu acho que é preciso desdramatizar esta situação de alguma maneira, porque há aqui um problema de base que é preciso encarar como deve ser. Isto desde logo um problema de lei, de regulamento. Que não está previsto. Era aí que eu queria... E, portanto, repara bem, eu sei que os treinadores e os clubes até estavam de acordo em transferir este jogo para março. Mas o regulamento não permite. O regulamento, o artigo 42, sabe eu, o regulamento da Liga não permite. Porque tem de ser feito o caso de força maior, fortuito ou de força maior, tem de ser realizado nas próximas 48 horas ou 72, já não sei ao certo, mas eu não previ isso. Sim. Eu ia chegar aí, precisamente... Só que o Sporting, para isso, era necessário haver um entendimento entre os clubes, não é? Claro que tratamos de, sei lá, de uma chuva torrencial, um campo completamente gelado em que a bola não circula, uma coisa dessa. Isto é um caso fortuito ou de força maior. Poderíamos entender que este surto gripal também, de alguma forma, do ponto de vista analógico, poderia encarar-se também como um caso fortuito ou de força maior, mas o jogo teria forçosamente se realizar nos termos do regulamento nas 48 horas ou 72 horas seguintes, é assim uma coisa. Ora bem, e de facto o Sporting aí não podia concordar porque isto ia colidir com os seus interesses, digamos, desportivos em termos de calendário. Mas admitia transportar para março. Só que o Presidente da Liga viu-se de braços atados porque o regulamento não permite. Portanto, nós estamos perante uma lacuna legal e pronto, são coisas que podem acontecer a qualquer clube. Amanhã, quem sabe se o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, ou sei lá, outro clube qualquer. Ou inclusivamente, repare-se, já sucedeu haver a morte de uma equipe num acidente de aviação. Sim. Ou num acidente de viação, haver um acidente de viação e alguns jogadores morrerem. Não morrerem todos, mas morrerem alguns. Sim. Ora bem, isso aí é outra história. Aí... Sim, mas de qualquer forma é preciso que os regulamentos... Ou mesmo que não morressem, ficarem feridos. É preciso que os regulamentos contemplem essas hipóteses. É evidente que nós estamos aí, já nem estamos perante um surto gripal, que é, enfim, é uma doença, digamos assim. Mas já estamos no domínio da inexistência, não é? Da incapacidade total. Não, mas no caso podia haver. Isso podia ocorrer. Como aconteceu com o ia poder concorrer. Como aconteceu há muitos anos com o Torino. Pois, há muitos anos com o Torino. Mas pronto, isto são situações que aparecem uma vez na vida, infelizmente, que eu só aparecem queria muito rematar, raramente. se me permites, só queria rematar com uma situação aqui, que é a situação
do senhor treinador do Vitória de Setúbal, que, segundo o Jorge Silas, falaram os dois, estiveram os dois de acordo. O Sporting, o Silas explicou as razões, que assistiam ao Sporting e o senhor Velasquez, não é? Sim. Aceitou e tudo. Depois do jogo, e é pena que isso tenha passado e que o governo não tenha uma intervenção mais dura nesse aspecto, ele escusava de ir para a televisão e dizer que, pronto, estamos num país do terceiro mundo, a nível futebolístico. Isso todos nós já sabemos. Estamos num país do terceiro mundo a nível futebolístico. Eu não sei se somos, acho que todos os países são. Não é. Venha um galego para aqui dizer isso na nossa cara, era posto no outro lado da fronteira, com a malinha, é muito radical. É muito radical. Fernando Jorge, em breves palavras, então, a tua opinião sobre isso. Estou a exagerar, mas era o que eu preciso fazer. A minha opinião é a seguinte. O Sporting não pode fazer aos outros aquilo que não querem que lhe façam mais tarde ou um dia a eles. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Sporting vai jogar na sexta-feira. Fernando, O Sporting vai jogar na sexta-feira. E vai jogar na sexta-feira por acordo com o Benfica, porque senão o Sporting, como tem a Taça da Liga, a final fora, jogava no sábado, 72 horas antes da final fora, como vai o Porto. O Porto fez um acordo com o Barzinho aceitou. O que eu acho no meio disto tudo é que, independentemente do regulamento da Liga, e nós sabemos que está lá no regulamento 48 horas depois, deve ser realizado o jogo, isso é uma grandíssima treta, porque o ano passado o Porto, quando foi da bancada e do Estoril, andou 3 meses para fazer esse jogo. Portanto, de acordo com as soluções. Havia um acordo tácito entre que conversaram ambos, que era o Silas, que era o treinador do Setúbal, e realmente havia condições para o Sporting, uma vez que o Sporting até já nem está na Taça de Portugal. Portanto, havia datas para o Sporting realizar esse jogo. O surto gripal, o Setúbal estava a ser... E depois há outra coisa fundamental, que o Sporting se agarrou e mal, quando diz que teria um médico. Opa, ele se fosse do Setúbal, se fosse diretor do Setúbal, ou presidente do Vitória de Setúbal, também estava contra esta medida, porque isto era chamado incompetente aos meus médicos, aos meus clínicos. Porque o Porto, o Benfica, o Sporting, dizer que eles estavam a usar isto o Porto, o Benfica, exatamente. Isso é logo dar a entender que há uma fraude. E a fraude não existe, não é? Porque isso estava comprovado. Não é? Aliás, os próprios jogadores nem apareceram ao jogo. Não é? 3 ou 4 tinha conseguido recuperar. Aí uma coisa que tu disseste que não é verdade. O qual? Tu tentaste comparar esta situação com o caso do Estoril Porto. Nada a ver. Não, comparei em termos de regulamento. O síndrome gripal passa 3 a 4 ou 5 dias depois. Não entendeste. Em termos de regulamento. Uma bancada que está em ruína, aquilo é um caso fortuito ou de força maior, mas que se mantém no tempo. Mas pode jogar na mesma. Pode jogar na mesma. Não, pode jogar no mesmo campo. Se não oferecer o jogo não é na bancada, o jogo é no campo. E se não oferecer, não havia nada. Sim, isso não oferecer segurança. A bancada era interdita, como tem o Leixões e outros. Mas isso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa. Não, eu só disse, não interpretaste mal. Eu só disse que, em termos de regulamento, que foi igual a outros similares. Não era uma questão de regulamento, porque o regulamento é entre os três. É a Liga, o Sporting e o Setúbal chegavam a um acordo, e estava resolvido o assunto. O jogo só realizou quando o Laboratório Nacional de Engenharia Civil entendeu que estavam criadas as condições de segurança para poder ser utilizado. Pronto. Só falei em termos de regulamento. O regulamento era igual. Há um adiamento de um jogo, tem que ser feito 48 horas. Mas não é o caso. Pois, não. Sim, por isso é que devia ter sido outra coisa. Porque eu disse ali, até numa conversa informal com o Carlos Lopes, ao telefone, falei na situação do Presidente do Setúbal, que aproveitou isto, como é evidente e tudo, e eu acho que o Baranda estava a conduzir bem até determinados temas e neste meteu o pé na poça. Para mim, quanto a mim. Vamos passar então. Não tinha necessidade disso. Vamos passar então. Só para acabar,
Não concordo em absoluto contigo quando dizes que poderia eventualmente acontecer ao Sporting uma situação semelhante. Eu ainda há bocado mencionei que vai fazer 2 anos, o Sporting passou por uma situação muito pior que esta. Não é a mesma coisa. Desculpa, Não é a mesma desculpa, coisa. desculpa. Porque aí o Sporting, e ele na altura, eu disse, Havia só motivo. tinha uma situação. O Sporting, nomeadamente o Jorge Jesus, e tu disseste aqui. Sim. Tu disseste aqui Exato. que o Jorge Jesus é que quis jogar. Exatamente. Mas ele não jogava. Mas só a o Jorge diferença, Jesus. por acaso, até nem está aí. A diferença é que o síndrome gripal não resulta de um ato evitável pelo próprio É clube. evidente. Como é Na evidente? academia poderia ser evitado através de uma segurança eficaz. Exatamente. E, portanto, de alguma forma, a É uma coisa negligência diferente. de segurança aí... E há a suspeita de que o presidente do próprio clube até é que esteve por trás daquela briga. Pois, Pelo menos não está a ser julgado por isso. exatamente, Pelo menos está a ser julgado por Aí isso. é o fator psicológico que os jogadores do Sporting Agora, não estavam o em Carlos condições tem de razão, jogar a final. É muito Não pior que o jogavam, síndrome pá. gripal, Jogavam, é pá. evidente. Ora bem, vamos mudar. Por isso, Vamos por mudar. exemplo, Vamos à 16ª Era jornada. muito bem jogado. Vamos à Era muito 16ª bem. jornada e vamos então aos resultados da 16ª jornada. O que é que tu achas de relevante que aconteceu nesta 16ª jornada de assinalar? De relevante nada, porque os resultados foram os resultados expectáveis. O Sporting ganhar em Setúbal é um resultado expectável, apesar destas questões, e nem foi, apesar do síndrome gripal, nem foi um jogo fácil para o Sporting. Convenhamos, foi um jogo complicadíssimo. Uma segunda parte miserável. O Porto lá ganhou o Moreirense por 4-2, enfim, também era um resultado que podemos considerar normal, Com o Zé Luís, mais uma vez. no banco, e porque não? Não, mas depois. O Zé Luís, uma mais-valia para o Porto. Sim, claro. Mas é um resultado normal. Assim como o Benfica 2, Daves 1, é normal, mas falta um 0 a seguir ao 2, devia ser 20-1, não é? Não, mas eu vi o jogo, eu fiquei absolutamente banzado com a qualidade com que o Aves enfrenta o adversário na Luz. O Aves teve variadíssimas oportunidades de golo, enfrentou o Benfica. O Benfica, não fossem estes mais 2 erros clamorosos, e provavelmente não ganharia, pelo menos não ganharia o jogo. Provavelmente não ganharia este jogo. Agora, o Benfica fez pela vida, tentou, enfim, era um futebol muito trapalhão, com muito pouco discernimento. Depois, claro, o nervosismo vai-se apulsando da equipa e há ali situações complicadas. Mas mais uma vez, 2 erros de arbitragem, na minha opinião, naturalmente, acabam por ditar este desfecho. De qualquer forma, é um resultado normal dentro do panorama futebolístico nacional da primeira divisão. É um resultado normal. O Benfica ganhar por 2-1 ao último é um resultado normal. Fernando Jorge, o Benfica. Não concordo minimamente com o que diz o Eldado. E foi ajudado pelo quase árbitro. todos os jogos Ele não do concorda Benfica. minimamente, mas concorda mediamente. Quase todos os jogos do Benfica, estamos a chegar à conclusão agora que há erros de arbitragem. Não, Quando erros. os erros de arbitragem foram a semana passada, e foi dito aqui, o Eldado, que tinha aparecido um Ferrari, e este ano no Moreira de Cónegos apareceram vários Ferraris, não é? Porque já tinha aparecido no Sporting, um indivíduo que devia ter sido expulso. Em Moreira há um golo limpinho que dá o 2-0 ao Moreirense, toda a gente viu, menos o VAR e o árbitro. O Benfica é arbitrado, quer pelo VAR, quer pelo árbitro principal, em 76,87% da Associação do Porto, nomeadamente o Jorge de Sousa e o Pasteleiro, que é considerado o melhor árbitro português. Aliás, por coincidência, hoje estará outra vez na Luz. O Soares Dias, deve ser um sorteio camuflado, ou é a bola mais pesada, porque ele está a sair sempre, ao Benfica sai sempre, o Soares Dias e o Jorge Sousa. Portanto, o que eu vi foi um Aves, vi algumas oportunidades, é preciso dizer que o Aves mudou a equipa em 3 ou 4 elementos que comprou agora no mercado em janeiro,
jogou razoável, mas o Benfica tem lá um indivíduo lá na frente, eu não digo que ganhava por 20-1, mas só 10 golos marcava-os ele. O Seferovic tem mais de 10 oportunidades, ele não marca um golo em condições, faz golos difíceis e os mais fáceis é tipo Marega, entrega-os todos ao bandido, como se chama dizer, não é? Só ele punha o resultado em 10-1 ou 10-2. Mas mesmo assim, o Benfica é o clube que tem mais golos marcados e menos sofridos. Sem dúvida nenhuma, porque o Benfica também joga com um indivíduo que o integrou agora, que custou 20 milhões. É um grande jogador, mas os grandes jogadores, eu vi vários ao longo destes anos todos, quer em vários clubes, quer no Porto, no Sporting, quando chegam, geralmente no primeiro jogo nunca mostram grande coisa. De uma maneira geral até não mostram nada. Vão mostrar depois mais à frente. O resto foi o normal. Para não falarmos só dos três, os resultados, o Sporting com mais dificuldade ou não, mas o Sporting é que complicou a própria vida porque jogou com uma equipa B do Vitória Setúbal. Portanto, tinha obrigação de ter feito mais. Geralmente tem uma segunda parte, que é uma vergonha, porque eles andaram a passo. Bem, e também há o problema do Bruno Fernandes, que sai, não sai, e isto também está desgastado. Embora ele seja um bom profissional, porque ainda vai dar no corpo ao manifesto, e é ele que faz a diferença no bom fim. Porque se o Bruno Fernandes estivesse dentro do campo, eles até não ganham ao Vitória de Setúbal. Para não falarmos só nos três grandes, trago aqui para resumo um jogo extraordinário aqui no Bessa, entre o Boa Vista, que eu estive lá a assistir, e o Famalicão, e eu digo extraordinário no sentido de eu ficar contente com um treinador diferente de vários treinadores que conheço, que quando um dos jogadores, dos seus jogadores é expulso, nomeadamente o guarda-redes logo aos 2 minutos, foi expulso no Bessa, ele não fez o que a maioria faz, que é tirar um ponto de lança. Não, senhor, ele tirou um defesa direito e recuou um indivíduo que estava a extremo. Fez um grande jogo, não cedeu, contrariamente a que dizem muitos boavisteiros, podem não gostar daquilo que eu disse lá e que vou dizer agora. O Famalicão é um justo vencedor. O Boa Vista tem 2 ou 3 oportunidades, eles têm umas 4 ou 5. Notou-se, a partir do momento que o Boa Vista joga 11 contra 10, dava a impressão que o Boa Vista estava a jogar era com 11 contra 15 ou 16. Porque realmente o Famalicão preencheu o campo de tal maneira, e com bons jogadores, claro. Aqui a diferença está no Jorge Mendes, não é? Porque tem dinheiro para investir, eles têm muitos bons jogadores e indivíduos até altos. Não tem comparação possível com o orçamento de 2,5 milhões que o Boa Vista tem ou outros clubes que estão na Liga Nós. Acredito, já vi o Famalicão a jogar na televisão, mas é totalmente diferente. Ao vivo dá mais certezas. Acredito que o Famalicão, tenho quase a certeza que o Famalicão é um candidato seríssimo ao 3º lugar do Campeonato Português, uma vez que já perdeu alguns pontos para os da frente. Gostei da maneira como eles jogaram a bola e da equipa que eles têm. E tem vários, e tem um banco também de luxo, não é? Porque o indivíduo que entrou, é um indivíduo excepcional, foi lá à frente, fez um golo de grande categoria e tem grande classe. Neste momento tem melhores condições que o Sporting. E o que eu tinha dito aqui, que o Sporting tem 3 jogadores, o Famalicão tem mais. Não tem um jogador, o Famalicão não tem um jogador ao nível do Bruno Fernandes. Excetuando esse caso, o Famalicão, friso aqui, tem melhor equipa que o Sporting, no global. No conjunto. Mas de longe. Concordo contigo, Fernando. Aliás, basta ver aquela segunda parte do jogo de Setúbal para chegar à conclusão. E aqui não é uma questão de orçamento, porque o Sporting também gastou dinheiro. É uma questão de escolhas e de quem está à frente e quem os escolhe. Eu basicamente estou de acordo com o que foi dito aqui. Os jogos do Benfica e do Porto continuam a ser marcados por situações dúbias, não é? Mas isso é uma guerra entre os dois, ok? Que eu não vou meter. Eu vou preferir chamar a atenção daquilo que nós falamos aqui em off, que é a questão do Gil Vicente. O Gil Vicente entra para este campeonato, todos nós sabemos como, não é? Com cerca de 18 jogadores novos para formar uma equipa e com um senhor chamado Vítor Oliveira à frente da equipa. 24. Eles compraram 24 jogadores. Foram 24? Pronto, ok. O Gil Vicente está em 8º lugar. Tá. Tem um grande treinador. Tem um grandíssimo treinador.
E de facto é pena o Vítor Oliveira não ter um agente. Não ter os Jorge Mendes. Um bom agente, porque Não ter o Jorge Mendes. senão era homem para estar a treinar qualquer dos três grandes Sim. ou mesmo Sem fora dificuldade de nenhuma. Portugal. Qualquer dia é chamado para. O que ele tem feito Para a Inglaterra. em equipes que Não vai. que têm subido à Primeira Liga, e o trabalho que ele está a fazer já justificava outro tipo de voos. Sim. Outro tipo de voos. É um senhor que percebe muito, muito de futebol. De resto, não há nada E tivemos a um jogo acrescentar. também entre o Braga e o Tondela, um jogo Sim. tocado lá também. E O Braga acabou por dar a volta. a referência ao Não, Famalicão, estou totalmente de acordo contigo. Temos uma- Tem uma belíssima equipa, Sim. não há dúvida Sim, nenhuma. gostei até. Sim, Temos melhor que a do Sport. temos uma próxima jornada com 2 jogos importantes, que é Até tem melhores suplentes. o Porto Braga Também, mas e o Sporting Benfica. É um pouco exagerado. Vamos ver se o Sporting Benfica com o Bruno Fernandes ou não. E eu, da minha parte, digo já que gostava que o Sporting não tivesse nenhum surto gripal, que era para depois não haver desculpas de mau pagador, e que jogassem com os melhores todos, incluindo o Bruno Fernandes. Eu gosto de jogar é contra os melhores. E o Porto Braga é um jogo também com alguma dificuldade para o Porto, porque vai fazer descansar hoje, não sei que equipa é que está a jogar, vai fazer descansar alguns hoje, mas outros têm que jogar, não é? Porque, embora o Barzinho é uma equipa de segunda divisão, uma equipa que joga muito. Mas o Braga ultimamente tem-se portado muito bem, não é? Sim, com o novo treinador. com o novo treinador deu 7 É fora. uma ofensiva. Joga num modelo Santa diferente. Clara, salvo erro. Joga num modelo diferente. E agora deu 2-1 aflitinho ao Tondela. Mas o Tondela está em 10º lugar. Tem 19 pontos e o Braga tem 24. Portanto, A diferença. O razoável. Tondela basicamente era só fora. Pá. Agora, Tem feito bons jogos. relativamente à próxima jornada, eu diria que é uma jornada interessantíssima. Não é? Vai prender-nos a atenção, de que maneira? Porque há um derby importante, que é um Sporting Benfica, é sempre um clássico, além de um clássico, é um derby importante. E sempre eu acho que, como todos os jogos entre os grandes, é um jogo de tripla. Claro. E, portanto, é de esperar que seja um bom jogo, que não haja casos, de arbitragem, que não haja, enfim, situações menos claras. E eu, como portista, obviamente que gostaria muito que o Sporting ganhasse o jogo, que merecesse ganhar o jogo, e que o Porto, também recebendo o Braga, que é um adversário muito difícil, e também tem, quando visita o estádio do Dragão, tem sempre criado muitas dificuldades. Espero que o Porto ganhe, naturalmente. Este campeonato vai assim ser disputado principalmente por Porto e Benfica até ao final, para ver quem chega em primeiro lugar. Agora, eu acho que o Famalicão tem excelente equipa, para aquilo que esperávamos no início da época. Tem uma excelente equipa, muito bem orientado. Aliás, a muito gente bem esperava que o orientado. Famalicão fosse um outsider. Tal como o Vitória Braga, de não, Guimarães. é mais do que isso. Eu também acho que o Vitória de Guimarães também tem uma equipa muito boa, muito bem orientada. Mas, obviamente, não podemos comparar o potencial do Sporting, ainda não podemos. E acho que nunca mais vamos poder comparar o potencial do Sporting com o Famalicão. O Sporting tem... Na próxima jornada. Sim. Henrique, O teu prognóstico. o que é que queres que eu te diga? Eu vou-te dizer. Se o Sporting fizer um jogo como fez contra o Setúbal... Bom. Mas se fizer bom, contra o Porto, já não era assim. Era isso que eu ia dizer, precisamente. A única coisa que espero deste jogo é que o Sporting se porte do mesmo modo como se portou contra o Futebol Clube do Porto. Pelo menos que dê alguma luta. Mas para já tem um handicap. Não sei quem é que vai jogar a defesa central com o Mathieu.
Não sei se será o Ilori, se será o Neto, se será o... não sei. Qualquer das soluções é má. É má. Porque não são jogadores com categoria para jogarem ali ao lado do Mathieu, e isso está mais que provado durante todo o campeonato. Ficou mais que provado. Mas o grande handicap é o Bruno Fernandes, se não jogar. Esse é que é o grande handicap. O Sporting não sabe jogar sem o Bruno Fernandes. Da maneira como joga. Eu penso que a direção do Sporting não iria mandar ou vender já o Bruno Fernandes antes de um clássico. Sim, não é? Não é? Depende do contrato. Penso eu. Depende do contrato. Penso eu. Porque sabes que o Manchester United parece que o quer apresentar já no próximo jogo. Não sei. E aí corta-lo logo. Vamos ver. Vamos falar de transferências então. Sim. Já agora. Relativamente às transferências. Queres falar? O meu clube, para além de estar em situação económica difícil, eu nisso, pode ser que consiga um perdão de dívida como o Sporting. Eu nisso invejo bastante. Foi perdão de dívida. Lá estão vocês, não foi perdão de dívida. Parcial. Informa-te. Nisso invejo o Benfica, porque o Benfica tem logo 20 milhões para dar um jogador, depois retorna à Espanha pelos mesmos 20 milhões, ou até parece que um pouco mais, e entretanto compra outro por 20 milhões, portanto ali milhões no Benfica não faltam. Vai comprar mais? Não faltam, no Porto faltam os milhões, mas o próprio treinador diz que a equipa está bem assim, que não precisa de reforços em janeiro. E bem vistas as coisas, talvez até nem precise. Aliás, o meu prognóstico para a próxima jornada vai ser Porto-Braga 4-0 e Sporting 3, Benfica 1. É o meu prognóstico. Mas depois estaremos aqui na terça-feira para ver se isso será ou não. Isso, o professor de Zandinga não diria melhor. Não diria melhor, pronto, mas eu arrisco. Não é? Eu por acaso lembro-me de ter acertado, e teve muita graça, porque lembro-me de ter acertado no resultado de um jogo Porto-Benfica, em 2011, salvo erro, em que o Porto deu 5-0 ao Benfica. E eu tinha dito, não, o Porto este jogo vai ganhar para ir por 5-0. E as pessoas riram-se muito e olha, afinal ganhou por 5-0. Bom, claro, de vez em quando a gente pode acertar, nunca se sabe, não é? Com poucas hipóteses. Talvez, pronto, mas às vezes quem ganha os Euromilhões e tal também é com hipóteses mínimas e lá acontece. Mas relativamente ao assunto que estavas a colocar, que era das transferências, eu acho que... Qual é a mais notável Eu acho que será a do Bruno Fernandes, se sair do Sporting, será, digamos, a mais... Há um jogador do Porto que eu não sei se no mercado de janeiro ainda poderá sair. Aliás, dois. O Danilo e o Marega. São os dois jogadores que eu acho que poderiam eventualmente sair no mercado de janeiro se, e só se, os interessados batessem as cláusulas de rescisão ou perto disso. Caso contrário, não me pareça que o Porto compre e venda. Mas penso que os dois jogadores, digamos, mais apetecíveis do Porto a vender seriam o Marega e o Danilo, porque parece-me que ambos com vontade de dar um salto diferente. Outro jogador interessante que poderia sair, mas também só sairá por muito dinheiro, que seria o Alex Telles, não é? Mas eu não acredito que se desestrutura a defesa nesta altura do campeonato. Não penso que a direção ou a SAD não deixará que isso aconteça. Do Benfica, não sei se vai entrar mais alguém, mas... Consta que sim, não é? Consta que sim. Talvez e vai sair, não é? Vai sair. Sim, isso tem lá muita gente para sair. O tema das transferências ainda não está fechado, porque nós estamos a 14 e ainda faltam 17 dias. Acredito que nos três grandes ainda vai haver transformações. Do Sporting, tudo aponta para a saída do Bruno Fernandes. Falta saber o valor e os jogadores que vão englobar o Manchester United, porque há aí a possibilidade de meterem um ou dois jogadores. Que o Sporting esteja interessado também.
emprestados, não é no negócio, não é dá 70 milhões mais os jogadores, não. É emprestados temporariamente ao Sporting, uma vez que estão para lá encostados, e se estão encostados no Manchester United devem ser bons jogadores, eles têm lá alguns bons jogadores que fazem falta ao Sporting. Relativamente ao Porto, a única dúvida que eu tenho é que, para já, ainda não há nenhuma saída. Não é? Que entrada dificilmente vai haver. O Porto está nas condições em que está, tem que fazer 120 milhões de mais-valias até junho deste ano. Portanto, se não fizer agora, é uma arrasia de mais 4 ou 5, conforme fez com a saída do Brahim e tudo. Isso aí é indiscutível. E para fazer 120 milhões de mais-valias, o Porto tem que vender mais de metade da equipa. E por uns valores das cláusulas. Coisa que não vai ser muito fácil. Relativamente ao Benfica, temos a entrada do Julian Weigl, que veio do Borussia Dortmund por 20 milhões. Vamos ter o Bruno Guimarães, que praticamente está finalizado. E o Ion Gonzalez, que foi aquele colombiano que o Benfica vai emprestar. Vamos ver a quem isto é um negócio. E o Jetson? A Vieira, não. Estou a dizer aquisições. Não, e vendas do jogo. Pronto. É um negócio à Vieira que diz que compra jogadores e que os vende logo a seguir para ganhar dinheiro. Portanto, agora os jogadores também são mercadoria, coisa que eu não concordo. Relativamente a saídas, temos o Jetson praticamente alinhavado para o Tottenham por 4 milhões e meio de empréstimo e cláusula de 50 milhões não obrigatória. Portanto, pode vir voltar outra vez para o Benfica ao fim de ano e meio. Tivemos a saída do RDT, o Benfica ainda vai lucrar 2 milhões e meio, porque fazer 5 golos, mantê-lo na primeira divisão e fazer 10 jogos é perfeitamente viável. Ele já entrou, já marcou. Ele não queria marcar aqui. Esses 20 milhões não sabes o prazo de pagamento, pois não? É tudo a 3 anos. O Benfica também vai pagar a 3 anos. Ainda hoje veio no jornal uma coisa acerca disso. Todos os clubes, que seja a partir de 20 milhões ou 20 milhões incluído, o contrato deles é a 3 anos, todos. A não ser um que bata logo o dinheiro. Se vai ter o dinheiro, claro, a gente fica contente. Mas de uma maneira geral, são a 3 anos. E o Jetson faz falta ao Benfica? Já vou falar sobre isso. Depois temos também, vai sair o Fedja, e o Zikovic, e o Conti também já saiu. E constas que os 4 ou 5. Também tem o Samares tem clube em Betis. É o grande ponto de interrogação de o Benfica, e eu vou dar a minha opinião. Pode ser um bocado polémica para alguns e de admiração para outros. Eu entendo que o Samaris, para mim, é o melhor defesa central que o Benfica lá tem. Na minha ótica. Já jogou lá, fez 2 extraordinários jogos e não sei porque é que não... Não sei, vamos ver. O Benfica neste momento tem 2 centrais. Se lesionar contra o Sporting, é o Samaris que vai para lá para a central. No próximo jogo contra o Sporting. Porque ele não tem mais ninguém no banco. Se lesionar o Rubem Dias contra o Sporting, ou o Ferro, ou até lá, é o Samaris que vai para lá para a central. E o Samaris engata uma grande exibição. Florentino fica. E tinhas dito há bocado do Jetson. O Jetson é vamos lá ver. O Jetson, não sei o que é que se passou, porque nós fizemos aqui os programas na altura com o Rui Vitória e eu cheguei aqui a dizer várias vezes que na altura era o Jetson e mais 10. E realmente era. Só que o Jetson depois teve uma lesão de uns meses. O Rui Vitória sai do Benfica, o Bruno Lage vai para Timoneiro, modifica a maneira do Benfica jogar, o Jetson bem da lesão e ele nunca mais se enquadrou. Também andou ali a fazer vários lugares e o Lage andou ali a tentar ver onde é que ele rendia mais. E ele realmente fez ali vários papéis, desempenhou várias tarefas do campo, mas não desempenhou nenhuma acima da média. Acho que é um indivíduo que precisa neste momento está tapado. E com a entrada do Bruno Fernandes lá do brasileiro em fevereiro, que ele só vem em fevereiro porque ele está nas Olimpíadas, só se apresenta no Benfica em fevereiro, muito dificilmente vai jogar no meio campo. Aqueles miúdos novos, né? Porque estes são 2 indivíduos consagrados. Né? O melhor indivíduo do Brasileirão tem que chegar aqui e das duas uma. Ou rendam, ou então eles têm algum problema. Bem, o Florentino vai ficar lá para suplente, o Benfica precisa de outros indivíduos para suplente. E depois o que é que está? O Jota é outro indivíduo, quanto a mim, devia rodar para adquirir mais experiência, porque o Jota, estava convencido que o Jota aqui ia arrebentar este ano, não acredito. Portanto, necessita de sair dali do chamado colo da mãe, da zona de conforto. Há indivíduos que precisam de sair da zona de conforto. É como nós às vezes nos trabalhos,
ou nas nossas próprias casas. Temos que sair do colo da mãe para aprendermos alguma coisa e tentarmos nos arriscar por nós próprios. Eu acho que o Jota está numa área confortável e se não sair e ele criarem dificuldades, ele não evolui. Não digo que esteja estagnado, mas há ali determinadas coisas. Ele é um belíssimo jogador. Mas, Carlos, então, para terminar sobre esta... A saga do Bruno Fernandes continua. Pois. Não é? Sim. Continuamos sem saber ainda se há fumo branco ou se o fumo continua negro. Mas lá está, o Sporting não pode fazer muito mais. Aliás, ao mesmo nível que acontece aqui com o Porto, o Sporting está numa situação que todos nós sabemos como é que é, e o Sporting não pode fazer nada sem primeiro despachar o Bruno Fernandes. Fala-se já num Separar, não é? Num separar, num avançado, mas quer dizer, é das tais coisas. Mas isso é um avançado, há um médio também. Sim, exato. Mas nada se concretiza e se vai concretizar sem primeiro a saída do Bruno Fernandes. A saída do Bruno Fernandes, porque não há dinheiro. Não há dinheiro. Com a saída do Bruno Fernandes, o terceiro lugar passa a ser mais difícil. Não sei. No terceiro lugar, nós este ano temos 4 candidatos. O calendário, o campeonato português este ano está definido em 3 situações. Para o primeiro e segundo lugar temos 2 equipas, o Porto e o Benfica. Para o terceiro lugar temos 4 equipas, o Guimarães, o Braga, o Famalicão e o Sporting. 4 para o terceiro lugar e para a Europa. E os outros todos para na fuga à descida da divisão. É da maneira que eu vejo o campeonato. Isto na janela de verão, de transferência de verão, falava-se num argentino centrocampista Do River Plate. Exatamente. Que era um muito bom jogador. Custava dinheiro, não é? Pavão? Não é o Pavão. É o Del Rio. Não. É um gajo que joga no meio campo. Um jogador de 21 anos, falava-se nele para eventualmente substituir o Bruno Fernandes se saísse na altura. Não sei se... Mas deve ser muito caro. Mas esse era outro, já não é esse que se fala. Sim. É outro. Agora é outro. Estou a dizer na janela de verão. Sim. Falava-se num que era muito bom para substituir o Bruno Fernandes porque tinha qualidades muito semelhantes às do Bruno Fernandes. Pronto, isso passou. Agora fala-se no tal de La Cruz, ou sim, não sei o quê, mas eu não conheço, não posso dizer nada. A única coisa que eu posso dizer é que o Sporting está atado de pés. Conheces porque o viste jogar a final. Com o jogo contra o Jorge Jesus. Não jogou. Não viste? Não jogou. Do River Plate. O Sporting está de pés e mãos. Para terminar, então. Penso que seja uma luta. Para terminarmos, então. Para o terceiro lugar, acho que vai ser inevitavelmente o Sporting, mas vejo uma luta pelo quarto lugar muito interessante entre o Famalicão, o Braga e o Vitória de Guimarães. Porque o Vitória de Guimarães tem uma equipa muito boa, que joga um futebol fantástico e tem tido alguns azares, mas está no sexto lugar com 22 pontos, apenas a 2 pontos do Braga, e esta rivalidade entre o Braga e Guimarães é muitíssimo forte e vai ser muito interessante seguir o percurso do Vitória de Guimarães. Para terminar, antes queríamos só dar os parabéns à seleção de handball, que fez uma proeza, a passagem à segunda fase na Suécia. Sim. Agora vamos Foi aguardar. extraordinário. Eu vi ambos os jogos, foram extraordinários. Contra grandes equipas. Pois Portugal não tem grande tradição no handball a nível europeu ou mundial. Não tinha. Sim. Temos subido a nível de nos clubes. últimos 2 anos, Temos tanto o subido. Sporting como o futebol do Porto têm feito belíssimas carreiras nas Campanha. competições europeias. Tanto assim que o Sporting está, aliás, estão os dois na fase final do Campeonato da Europa. Sim. O que quer dizer que tem sido feito um trabalho extraordinário. É essa conjugação que nós temos agora. É com essa conjugação dos três que temos agora esta proeza da seleção. Exatamente. Estamos muito bem. Portanto, parabéns Mas à seleção do handball. Então, e com estes parabéns, termino mais esta bancada lusa.
no YouTube, na radiotransforma.pt, na rtf.pt e também no Facebook, que podem comentar lá, trocar ideias com os intervenientes. E despeço-me com amizade. Até ao próximo Bancada Lusa. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.